A gente segue falando sobre a PEC do equilíbrio, que atinge diretamente o Supremo Tribunal Federal. A gente conversa agora com o advogado, doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. É um grande prazer falar com você e com a nossa audiência. Prazer é sempre nosso. Bom, para quem chegou agora, o Senado aprovou já em 2 turnos e agora a discussão vai para a Câmara. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte: o Congresso Nacional tem sim prerrogativa para decidir regras em relação ao Supremo? Isso só pode ser realmente se houvesse uma PEC, como foi realmente aprovada no Senado? De que forma isso pode mexer com o Supremo Tribunal Federal, professor? Tiago, há uma discussão sobre a possibilidade ou não do Congresso Nacional estabelecer um procedimento a ser observado pelo Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, esta possibilidade é constitucional, uma vez que o mesmo Congresso Nacional já estabeleceu regras procedimentais, que são o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a CLT, que são as leis procedimentais trabalhistas. Então, haveria também esta possibilidade em relação ao Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, nós deveríamos chamar a PEC de PEC da colegialidade. E por quê? Ela não está tolhendo, ela não está tirando nenhum poder do Supremo Tribunal Federal. O que ela faz é estabelecer regras através das quais os julgamentos mais importantes, aqueles julgamentos que afetam toda a sociedade, devem ser tomados por todos os ministros e não por um ministro individualmente através de uma liminar. Agora, quais são os principais pontos? O senhor acha que em relação às decisões monocráticas, eu lembro quando o presidente do Supremo era Luiz Fux, na posse ele falou: eu espero que tenhamos menos decisões monocráticas. Por que o próprio Supremo internamente não tomou essa decisão? Tiago, vamos fazer um paralelo. O deputado ou o senador, ele jamais aprovará uma lei individualmente, por mais que essa lei tenha uma previsão temporária, ela não seja definitiva. Isso não acontecia com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro tomava uma decisão liminar e ele não submetia este processo ao plenário. Significava que essa liminar, o conteúdo desta decisão, ficaria valendo por um longo período de tempo e, obviamente, afetando a vida das pessoas. E também isso causava certos constrangimentos em relação aos próprios ministros, porque, às vezes, a maioria dos ministros não concordava com aquela liminar, mas como relator, como responsável pela liminar, não colocava aquele processo para julgamento, a decisão e a vontade da maioria acabava não prevalecendo, o que provocava choques, brigas e discussões entre os ministros. Por isso que o Fux, quando foi presidente do tribunal à época, no seu discurso de posse, fez menção a esta circunstância, e agora o Senado, e muito provavelmente depois a Câmara dos Deputados, estabelecem um procedimento para que isso não aconteça, para que uma decisão liminar, para que uma decisão individual prevaleça em detrimento à vontade dos outros ministros. Agora, professor, uma dúvida que paira, obviamente, se o Congresso Nacional aprovar em definitivo essa PEC, agora a discussão vai para a Câmara, o Supremo pode considerar a PEC inconstitucional? Poderemos ter uma briga jurídica entre o Congresso e o Supremo? Isso poderia haver, a bem da verdade, Tiago, não seria a primeira nem a última briga entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, mais uma vez, os ânimos andam aflorados ainda mais nos últimos tempos, por mais que na história a gente tenha vários conflitos entre Supremo e Congresso. Mas sim, esta questão pode ser submetida ao Supremo Tribunal Federal. É importante nós frisarmos: o Supremo não pode fazê-lo de ofício. O Supremo necessariamente poderá ser provocado por alguém, inclusive um partido que seja contrário à PEC poderá
discutir a sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Contudo, apesar dessa possibilidade, eu tenho visto que tanto as cabeças do Congresso Nacional como os ministros do Supremo têm procurado esfriar esta briga. Então, acho que por mais que essa questão seja submetida ao Supremo, e isso talvez as pessoas estranhem, ela também é uma vontade da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por conta das circunstâncias que eu mencionei. Então, diante disso, por mais que eles sejam provocados a decidir, creio que eles decidirão pela constitucionalidade desta medida. E, professor, só para a gente fechar, de uma certa maneira, olhando do ponto de vista mais geral, o senhor acha que as decisões do Supremo, quando essa PEC já estiver em vigor, essas decisões serão mais justas? Porque o Supremo vinha no foco das discussões nos últimos anos aqui no Brasil, mas isso torna as decisões mais justas? Tiago, há um livro, foi inclusive meu colega de doutorado, ele é seu colega jornalista, mas fez doutorado em Direito Constitucional, que chama Os 11 do Supremo. E ele traz uma frase no conteúdo do livro que ele diz que o Supremo, por conta das liminares, ele estava dividido em 11 ilhas independentes entre si. Eu acho que o principal efeito da PEC é esse: impedir que existam excessos individuais de cada um dos ministros. E quando a gente pensa que uma decisão, seja ela qual for, foi tomada de forma colegiada, que os 11 ministros analisaram, cada qual com a sua visão, aquele mesmo processo, independentemente da maioria da população discordar daquela decisão, mas há uma maior segurança e, consequentemente, há uma menor possibilidade de serem cometidos excessos, uma vez que a análise colegiada impede que sejam cometidos excessos. Quando a gente olha para as decisões atuais que têm causado mais polêmica na população, fica muito evidente que o conteúdo desta polêmica, na maioria dos casos, decorre de uma decisão liminar, de uma decisão individual. Então, repito, acho que as polêmicas permanecem, mas a colegialidade, o fato dos 11 ministros analisarem o mérito, impede que essas polêmicas sejam ainda maiores ou, pelo menos, dão maior segurança para a população. Perfeito. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e pelas análises aqui na Jovem Pan. Grande abraço, professor. Até a próxima. Abraço, Tiago. Prazer revê-lo e a nossa audiência. Muito obrigado.